onde havia um judeu, Paulo entrava numa sinagoga e pregava o evangelho, e com o passar dos anos, aqueles irmãos judeus que haviam se convertido, eles estavam muito aflitos por muitas situações, pressionados, perseguidos, e em dúvida entre a lei de Moisés, o cristianismo. Hebreus é escrito para incentivar aquela igreja a não desistir, a perseverar. Mas eu gostaria de apenas ler como introdução esses 3 versos, que ele é pertinente tanto para os judeus que estavam dispersos, crentes, como para a igreja hoje e para o mundo hoje. Diz assim: por isso é preciso que prestemos muito ou maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, e foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Eu gostaria que a igreja repetisse o verso 3 comigo. Todo o verso 3, a igreja bem forte. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. O tema, propositalmente, dessa mensagem, nós colocamos: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Eu gostaria que a igreja pudesse repetir comigo esse tema. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Está aí no telão, eu gostaria, porque como isso é a palavra do Senhor, é um texto, se eu parar aqui, você já foi com ela para casa e o Espírito Santo ministra tudo mais. Amém? Você crê assim? Eu creio assim. Então vamos recitar todos juntos. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Realmente faltou uma interrogação aí no tema, que eu não tinha colocado, mas é uma pergunta. Como escaparemos nós? Nós já vimos em domingos passados aqui, que do princípio ao fim, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a história de como Deus revelou seu plano eterno de restaurar a humanidade criada. A Bíblia é o plano de Deus, é o plano da redenção de Deus. Este plano foi totalmente revelado, ele foi totalmente descortinado, quando Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para viver, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ascender aos céus e derramar seu Espírito Santo. O plano de Deus, ele vem da eternidade. Mas muitas pessoas, e muitos crentes, e também filhos de crentes também, não é de se admirar, às vezes passam anos na igreja, mas não têm entendido a grandeza da mensagem da cruz de Cristo. Muitos não têm entendido o valor do Evangelho. É por isso que, logo no início da sua carta, o escritor, advertindo aqueles irmãos que estavam dispersos, ele diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E nós vemos, na verdade, muitas vezes o nosso modo de vida, a nossa maneira de viver, uma ignorância espiritual, teológica, do conhecimento do Evangelho. Eu penso que é isso, é por não conhecer. Mas aqui vem uma advertência nessa noite. Como escaparemos? Nós precisamos conhecer o conteúdo desse plano de Deus. Na verdade, nessa noite, você vai ficar conhecendo ainda mais do coração de Deus, do amor de Deus, pela sua vida, pelo seu vizinho, pela sua família, pelo mundo inteiro. Paulo testemunha desse evangelho em sua carta a 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo vai dizer sobre isso, a partir do verso 13 e 15, ele diz assim: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente,
mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo está dizendo, olha a Timóteo, escrevendo a Timóteo, eu quero dizer que hoje eu sou um apóstolo, mas isso é devido à graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é pela misericórdia dele, porque eu, o pior dos pecadores, estou aqui hoje proclamando o Evangelho, e ele quer deixar claro, Paulo sempre quis deixar claro, que a obra salvífica é uma obra da graça de Deus nas nossas vidas. Por isso ele diz, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas ele diz no verso 16, ele diz por que ele está escrevendo isso. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Você dá um amém? E então ele encerra com um verso de adoração, verso 17, ao Rei eterno. A igreja pode ler comigo? Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todos sempre. Amém, amém e amém. É por causa das misericórdias do Senhor que você está hoje aqui me ouvindo e eu estou aqui falando. A Bíblia diz que se não fosse as misericórdias do Senhor, que se renovam cada manhã, nós não estaríamos hoje aqui. E a minha vida é um exemplo disso. Eu me considero, enquanto eu li essas passagens, Senhor, não, eu sou o pior dos pecadores, mas para que a graça fosse manifestada e outros vissem essa graça, então Deus também me salvou. E é isso que Ele quer aqui fazer com a sua vida. Ele quer que você seja um canal da graça de Deus. Você precisa chamar alguém para a sua célula, para conhecer Jesus, para dizer, olha o que Ele fez por mim. Amém? Paulo explica em poucas palavras a realidade do drama humano e do plano da redenção. Sabe, irmãos, eu percebi que eu tenho lido alguns textos repetidas vezes aqui, e eu fico pensando, mas Senhor, de novo, é porque nós precisamos entender como igreja o valor da nossa tão grande salvação. Paulo vai falar aos Romanos capítulo 5, verso 12, e depois 3, verso 23, ele vai dizer, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Capítulo 3, verso 23, esse verso é muito conhecido. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A grande realidade é que quando Adão pecou, toda a raça humana pecou e foi separada da glória de Deus. Imagine, Senhor, imagine, queridos, um mundo sem Deus. Imagine agora mesmo a terra sem o conhecimento de Deus, sem a revelação da palavra. Imagine o mundo agora sem o cristianismo. Imagine o mundo sem a esperança do evangelho. Aonde você estava nesse exato momento? Aonde nós estávamos nesse exato momento? Na pior e na mais vil degradação. Nós estávamos nos devorando um ao outro, nos matando um ao outro, nos usurpando um ao outro, devorando um ao outro. Mas pela sua misericórdia, Deus interviu na história da humanidade. Por isso ele vai dizer em João 3,16, é o próprio Jesus que conta essas palavras, e João registra em João capítulo 3, verso 16, na versão AA, por favor, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Veja se você encontra aí por favor. Vamos repetir? Um momento. Muito bem. Morgana. Esse texto, as crianças sabem de cor. Mas a questão não é saber de cor. É se nós damos valor a esse texto. Há uma distância entre uma coisa decorada, aliás, texto da Bíblia decorado é que não falta no meio da igreja. O que falta, na verdade, é a gente viver aquilo que a gente tem decorado. Bem forte. Porque Deus, mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Verso 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aleluia, glória a Deus. O mundo estava completamente em trevas. A vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, não foi um acidente na história, não foi um acidente de percurso, mas um plano arquitetado por Deus desde a eternidade. Você sabia que na eternidade Deus já sabia que você seria alcançado pelo Evangelho e daria a você um passaporte para viver na eternidade com Ele para sempre? A história não encerrou ainda, a história está no caminho. Você está desesperado pelo que está passando. Eu quero dizer, seja o que você esteja passando, há coisas melhores a seu respeito. A vinda de Cristo não foi um acidente de percurso ou um incidente na história, mas Deus planejou. Diga, Deus planejou. Veja o que diz Gálatas capítulo 4, verso 4, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E aí, tudo bem, por quê e para quê o Senhor enviou o seu Filho? Os versos seguintes vai responder: a fim de que, pode colocar aí, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia, glória a Deus. Essas são as boas novas do Evangelho. Aleluia. Veja o que diz Romanos capítulo 5, verso 6 até o 9. Olha só, falamos do tempo, no tempo certo. Agora Romanos 5, 6 diz assim, a mídia tem que se ver comigo, viu? Porque eu estou ligeiro, viu? De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Olha, vamos repetir todos juntos. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Diga, por mim. Aí alguém diz, misericórdia, eu não sou ímpio. Você é um ímpio que foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Porque em você mesmo não reside bem nenhum. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto agora, Romanos 8, eu pulei, parei aqui, Romanos 8, 1. Portanto agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem muita notícia aí, desagradável. Mas nessa semana toda eu disse, eu vou pregar é a palavra de Deus. Eu vou pregar é o que verdadeiramente importa. Porque suba quem deixe de subir. Lá no Planalto, eu quero dizer, o meu Deus reina e eu reino com Ele também.
e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Enquanto eu exerço a minha cidadania votando em quem é digno e tem valores do reino, enquanto igreja eu oro e intercedo, mas todas as coisas já estão escritas nas mãos do Senhor. Veja o que diz Romanos capítulo 5, verso 6, voltando para lá. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas o verso 8, a igreja toda junta. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, fomos por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Aleluia, glória a Deus. Até agora eu mostrei os benefícios da salvação. Agora eu mostrei, e eu poderia ficar citando textos e mais textos, textos e mais textos, e esses textos e essas verdades é que devem nos sustentar na nossa caminhada. Querida igreja, não são as bênçãos materiais que Deus também tem para você que devem te fazer ficar de pé, mas é a tua herança eterna, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não mina nem rouba, ninguém mete a mão naquilo que está reservado para você. Eu gostaria, no entanto, para você entender mais ainda, e as pessoas que estão conosco nessa noite entender um pouco mais o preço dessa tão grande salvação. Eu gostaria de meditar nessa noite, fazendo um paralelo entre o livro de Isaías e o livro de Hebreus. O livro de Isaías é o profeta messiânico. Isaías, ele escreveu essas suas profecias. O tempo de Isaías foi 640 anos antes de Jesus vir. Ou seja, ele tinha mais tempo antes do que a idade do Brasil, antes de Jesus vir. Isaías é considerado o profeta messiânico, porque ele profetizava sobre Jesus, sobre a obra de Cristo. O livro de Hebreus, então, a gente pode fazer, que foi escrito lá para a igreja, a gente faz um paralelo aqui, mas eu gostaria que você entendesse que essa tão grande salvação teve um alto preço, foi muito caro, custou muito. Veja o que diz Isaías 52. Veja Isaías 52, verso 10. Vamos começar com Isaías 52, verso 10, e depois a gente vai para 53, 1. O Senhor desnudará o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. O profeta está dizendo que chegaria um tempo onde o Senhor desnudaria, é como se ele arregaçasse as mangas e apresentasse o seu braço salvador, intervindo na sua criação. E você vai entender isso quando você então vai para Isaías capítulo 53, verso 1. O mesmo profeta começa dizendo: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. E você já então pode entender que o braço do Senhor, ele tem um nome, e o nome dele chama-se Jesus Cristo. O Senhor desnudará o seu braço à vista de todas as nações, eu estou voltando, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E essa salvação também chegou entre nós aqui. E Isaías 53, ele começa a dizer: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. E ele então começa a descrever, queridos, a partir do verso 2, o que os teólogos chamam de a passagem do servo sofredor. Aqui está a descrição do plano de Deus que Isaías viu e profetizou, talvez não entendendo, dessa parceria entre o pai e o filho. E eu gostaria que você entendesse nessa noite que o preço da nossa salvação custou muito ao pai e ao filho.
Isaías descreve isso com muita clareza e perfeição, para você entender os resultados desse plano que foi estabelecido lá na glória, na eternidade, entre a Trindade Santa, quando o Pai olhou e o coração dele se entristeceu por ver sua humanidade, a sua criação, o homem criado à sua imagem e semelhança, eu e você, depravado, destituído da glória, se perdendo para a destruição. Tem uma passagem em Jó que diz assim: e quando ele no seu conselho consultava sobre essas questões, considerando o estado do homem de perdição eterna é o que fala de morte espiritual, sem chance. Eu sempre costumo dizer, o homem se tornou um ramo cortado do seu tronco, ele é lançado fora à luz do sol, para aos poucos ir secando e murchando e perecendo, porque o homem sem Deus, o destino dele é a morte eterna, a separação para sempre do seu Criador. Essa é a notícia que deve percorrer os 4 cantos da terra, mas Deus, no seu conselho eterno, entre os 3 que faziam parte da unidade, da triunidade, o Filho disse: eu vou me oferecer. Deus estabelece, porque Ele é justo juiz, Ele é o supremo juiz, Ele estabelece uma justiça para o preço da condenação do homem. E a morte era a sentença, e não haveria nenhum outro meio de resgate desse homem, a não ser derramamento de sangue. Mas os homens morrendo, sendo sacrificados, não atendia à exigência desse tribunal divino, mas o preço era de sangue. Por isso Hebreus vai confirmar isso: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E infelizmente, essa verdade nobre da palavra de Deus, eu quero condenar aqui qualquer crente que esteja usando isso para se referir a essas eleições, porque o sangue que foi derramado naquela cruz, aquele sangue é o precioso sangue do Filho de Deus. Não tem nada a ver com o que nós estamos vendo aí. Mas era preciso o sangue de um justo, e o único sangue que seria aceito pelo Pai era o sangue do próprio Filho. E o Filho consentiu em descer na nossa condição de se humilhar, se tornar carne, viver como nós, e sem pecado ele ser imolado, sacrificado, para, derramando o seu sangue, pelo seu sangue, ele cobrisse a nossa culpa. Isaías então vai relatar isso. E ele diz, falando sobre Jesus, falando sobre o ministério de Jesus, diz assim, verso 2: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. É totalmente diferente do que você pode imaginar, e também do que as telas podem pintar. Ele não tinha aparência e não tinha beleza, e especialmente nesse momento que Isaías está descrevendo, é o momento do Gólgota, é o momento da cruz. Verso 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Essa é a realidade da descrição da face, do rosto do Filho de Deus aqui na terra. Verso 4:
certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Podemos compreender em parte o que significa para Jesus morrer por nós. Podemos compreender Jesus dando a nossa vida. Afinal de contas, por nós somos culpados pela morte dele. Eu sou culpado pela morte dele. Mas quem pode compreender em profundidade o coração do Pai nos sofrimentos de seu Filho? Quem já parou para tentar tocar o coração de Deus? Tendo todo o poder e podendo amassar essa massa, esse bolo de terra chamado planeta Terra, e esmigalhar. No entanto, Ele entrega o Filho e vê o Filho sendo desprezado, rejeitado, e agora subindo naquela cruz, ensanguentado, Ele vai deixando que os homens façam isso, porque ou Ele decide intervir e romper e parar o projeto, o plano de redenção do qual me alcançou, ou Ele deixaria e Ele se afastaria do Filho, até que se consumasse a crucificação, a morte, o derramamento daquele sangue, para que hoje eu e você tivéssemos esperança da vida eterna. Quem pode compreender em profundidade o coração do Pai nos sofrimentos de seu Filho? Como é difícil entender que o próprio Pai colocou seu Filho na cruz. Mais do que isso, Deus, por amor a você, planejou isso. Planejou entregar o Filho naquela cruz do Calvário. E sabe o que diz o texto? Diz que Ele tomou sobre si. Verso 4, pode colocar. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. E no verso 5 diz: Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Igreja amada, meu irmão, meu amigo, eu quero dizer que na cruz do Calvário, Cristo levou toda a sua condenação, toda a iniquidade do seu coração, toda a mancha, toda a sujeira, toda a hipocrisia, toda a podridão. Eu quero dizer, Ele foi esmagado para que você fosse limpo e purificado pelo seu sangue. Porque por mais irracional que esteja o homem no seu delito de pecado, na sua sujeira, lá dentro ele carrega uma culpa, um peso insuportável. Nessa noite eu quero dizer para você, você veio aqui para ouvir isso, a tua culpa, o teu pecado, Ele levou na cruz do Calvário. Mas veja o que o Pai fez. 53, verso 4b. 53, verso 4b diz: Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Por Deus atingido e afligido. O Pai atingindo o Filho e o afligindo.
E mais adiante diz, no 53, verso 6, diz assim, na parte mais adiante, diz assim: e o Senhor, verso 6, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele pegou a sua e a minha iniquidade e colocou sobre o seu filho. Foi tão violento que na hora da cruz, durante o ministério de Jesus, todo o ministério de Jesus, Jesus chamava de Deus como Pai. Meu Pai, Pai, toda hora era Pai. Naquele momento que a iniquidade cai, que ele está morrendo, porque ele morreu mesmo, ele carregou na sua morte a nossa morte. Naquele momento ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Esse foi o preço que Jesus foi pagando ali. O Evangelho de Mateus, ele resiste um pouco do que significa o sofrimento de Jesus. Em Mateus capítulo 26, quando Jesus vai ao Getsemane, capítulo 26, verso 36, quando ele vai ao Getsemane, logo depois daquela ceia, ele vai ser preso. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ele chamou, na verdade era Pedro, Tiago e João, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhes então: aqui não é ainda a oração de Jesus. Jesus está com dois colegas, dois discípulos, são três, Pedro, Tiago e João. Ele diz assim: ei, um momento, eu penso que Jesus vinha caminhando, pode deixar aí na tela, eu penso que Jesus vinha caminhando, deixou os outros lá, caminhou com os três mais adiante, e chegou num momento assim que ele parou e disse: um momento, eu preciso falar. Jesus passou isso numa profundidade que você jamais vai conhecer. Ele parou aqueles três e disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. E aí o texto continua dizendo que, indo um pouco mais adiante, agora ele foi mais adiante, e aí ele começa a orar: meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Havia um acordo entre eles, e é por isso que nós não entendemos como é que o pai pôde ir até o último limite, o limite de ver o seu filho clamando por ele. Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Mas ele ao mesmo tempo diz: contudo, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E aonde que nós vamos ver uma correlação disso aí? Nós vamos ver exatamente lá em Hebreus, essa obediência ao Pai, em Hebreus capítulo 5. E aí vem uma grande lição para nós. Capítulo 5, verso 7 em diante, diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, eu vou voltar aqui para você entender sobre isso. Verso 7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz. Se ele fez isso, como eu não preciso fazer isso? Como eu me esquivo de estar em oração, clamando, em súplicas, e tem mais, viu? Ele era pentecostal, em alta voz. A igreja gostou, e com lágrimas.
Atenção, a caminhada cristã, ela tem lágrimas, ela tem angústias, e Jesus está ensinando aqui o caminho. Ele se dirigia ao Pai nos dias da sua vida em orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. A quem? Aquele que podia salvar da morte. E ele então vai ensinar que, verso 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Querida igreja, o sofrimento é a universidade de Deus para nos aperfeiçoar no caráter cristão. E nós precisamos aprender com Ele a obedecer em meio ao sofrimento. A obediência é uma marca do cristão. Mas uma vez aperfeiçoado, uma vez concluído a obra da redenção, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Isaías capítulo 53, verso 10, vai dizer assim, ainda mostrando como foi um plano do Pai. Verso 10, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O próprio Deus estava sacrificando, imolando seu próprio filho, cortando na própria carne para salvar o homem. Viu que estava perdido. O próprio Pai entregou o filho como uma oferta pela culpa. Era a única maneira de resgatar e de redimir a humanidade. Era o filho entregando-se em nosso lugar. Deus estava cortando na própria carne para salvar o homem que criou. No dizer de Paulo, a mim, o pior dos pecadores. Isso porque não haveria outra maneira de libertar você e a mim da nossa condenação. O preço da nossa salvação. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer isso. Como escaparemos se não atentarmos para essa tão grande salvação? Tem gente pisando no sangue de Jesus, porque uma vez que nós conhecemos essa verdade do Evangelho e não vivemos como Cristo, em obediência, em tudo, Ele demonstrou obediência no sofrimento. Nós queremos viver em desobediência, e depois queremos que Ele nos abençoe. O reino dos céus, o plano de Deus tem valores e princípios estabelecidos, igreja. A nossa salvação é pela graça, mas não foi de graça. Custou o maior preço, o preço do precioso sangue do Cordeiro de Deus. Pedro vai dizer, porque irmãos, não foi com o sangue de bodes, de touro, de carneiro que vocês foram redimidos da vossa vil maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Esse sofrimento, no entanto, esse plano de Deus da cruz, ele não para no capítulo 10. Ele tem uma recompensa. O profeta Isaías desenhou o quadro completo. Não só foi o filho sendo entregue, desfigurado. A partir do verso 11, você vai entender o verso 11. Diz assim o verso 11 e o verso 12: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui está o resultado. Isaías capítulo 11, verso 12. Nós temos o resultado do sacrifício de Jesus. Verso 11 diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Sabe o que aconteceu no terceiro dia? Lucas registra no capítulo 24 de Lucas, verso 5. Lucas capítulo 24.
Verso 5, você sabe o que aconteceu no terceiro dia, o primeiro dia da semana, fazia aqueles 2 dias e meio ali que Jesus tinha morrido, crucificado, estava no túmulo, e as mulheres foram lá terminar o serviço de embalsamento, foram levar especiarias aromáticas. Maria Madalena e as outras mulheres chegaram lá, foi o que aconteceu, verso 5. Eu vou ler a partir do verso 4. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas, porque o túmulo estava vazio. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Todo o plano de Deus estava bem estabelecido, irmãos. E eu quero dizer mais uma coisa: na sua vida, tudo que você tem passado, os desencontros, os desacertos, você está nessa noite aqui para ouvir isso. Você não pegou Deus de surpresa. Deus conhece a tua vida, a tua história. E se você deixar, o sacrifício de Jesus hoje intervém na sua vida para realinhar a tua vida segundo a vontade dEle. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Você voltando para Isaías capítulo 53, o verso 11. O verso 12 diz assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. O que será isso? Até suei. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Sabe onde você vai compreender isso? Quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer, e tem muitos outros textos, não só esse, mas ele vai dizer algo, e mais uma vez, enquanto nós aprendemos sobre Jesus, aprendemos como é a vida cristã. O verso 2 de Filipenses 9 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você pode ler o verso 9 agora bem forte, até o 11 comigo. 2, 3. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Então vem uma palavrinha para mim e para você, aqui nesse capítulo 2, verso 5. Pode colocar aí, por favor? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos juntos ler? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Mais uma vez. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O padrão do cristianismo está aqui. O padrão da vida com Deus está aqui.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, verso 9, a mais alta posição, e lhe deu esse nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Sabe, irmãos, antes de citarmos aquele texto, antes do capítulo 2, quando o autor aos Hebreus diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ele começa a carta aos Hebreus falando sobre este homem que recebeu um nome que está acima de todo nome. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes. Hebreus, a carta aos Hebreus começa falando sobre Jesus dessa maneira. Hebreus 1:1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. O escritor estava lembrando aquela igreja, e nessa noite o Espírito nos lembra também, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Você entendeu que através de Cristo o universo foi criado? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai, ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduziu o primogênito do mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: dos anjos ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aleluia. Lá em Isaías capítulo 12, diz assim que depois da sua morte ele viu a luz, justificou a muitos, e diz assim: pelos transgressores intercedeu. São 3 resultados que nós encontramos no sacrifício de Jesus. O primeiro, ele venceu a morte. Diga, ele venceu a morte. O segundo, ele foi exaltado acima de todo nome. E o terceiro, ele se tornou nosso sumo sacerdote. Você sabe o que significa? É que ele está à direita de Deus e intercede por mim e por você agora mesmo. Sabe o que diz lá em Hebreus então? Capítulo 2 de Hebreus. Nós encontramos no capítulo 2 de Hebreus ele dizendo assim: pelos transgressores intercedeu. Então, capítulo 2, verso 14 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, diga, os filhos sou eu, diga, os filhos sou eu. Visto que eu sou de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ele também participou da minha condição, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Há uma libertação no nome de Jesus para a sua vida nessa noite. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Paulo diz que quem está em Cristo é também descendência de Abraão. Diga, eu sou descendência de Abraão. Por isso que esse texto diz respeito a você diretamente, pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, eu e você. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso, fiel com relação a Deus, e fazer
propiciação, sacrifício que afasta o pecado do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele ressuscitou, ganhou um nome que está acima de todo nome e se transformou no sumo e supremo e real sacerdote da minha vida. Por isso, capítulo 4, verso 14, também vai dizer assim, toda a igreja vai ler isso bem forte comigo até o verso 16, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Dê um glória a Deus. A notícia melhor do que essa, irmãos. Aleluia, glória a Deus. É por isso que no capítulo 7, verso 24 diz assim, de Hebreus, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente ou eternamente, a palavra mais certa, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Quem crê na palavra? Quem crê na palavra? Eu li assim, ele vive sempre para interceder por eles. Então ele vive sempre, perene, contínuo. Ele está intercedendo por mim nesse momento. Você sabia, quando eu fui subir aqui, eu disse, Senhor, eu intercedo. Hoje eu intercedi. Não deixe eu subir só naquele púlpito. Senhor, eu estou diante do Senhor, e o Senhor está diante do meu Pai, e o Senhor é meu eterno intercessor. Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua culpa? Qual é o seu pecado? Qual é a sua questão? Traga diante do Senhor. Ele é um sacerdote fiel. Ele, em tudo, ele foi tentado. Ele conhece exatamente todas as áreas da nossa fraqueza. Não há nada que você não tenha vivido, que não viveu, que esteja vivendo, ou que vai viver, que ele não tenha passado. Eu fiquei perguntando ao Senhor esses dias, essa angústia, e às vezes esse desânimo, será se o Senhor passou? Passou sim, passou e muitas vezes. Por isso que ele disse aos discípulos, para aqui, fica comigo, fica um pouco comigo, porque minha alma está angustiada. Qual é a angústia do seu coração? Não tem angústia que ele não tenha conhecido antes. E eu quero dizer que ele está dizendo a você nessa noite, eu estou agora diante do meu Pai, para interceder por você. Sabe o que é que o autor vai dizer com essa notícia? E eu gostaria que você entendesse esse texto 7:26 na continuação. Leia comigo. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados e exaltado acima dos céus. Olha, irmãos, o autor está exultando, eu não sei se você entendeu. Ele vem discorrendo, e ele fecha dizendo, é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Sabe quem dá valor? É quando você está na angústia, é quando as coisas apertam, aí você vai para a palavra e vê um texto desse, então sua alma se refrigera, porque aí você pode dizer, era de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Não era conforme a ordem sacerdotal da lei mosaica, que os sacerdotes entravam uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo, e eles ofereciam primeiramente por eles e depois pelo povo, todos os anos. Mas aquilo era um símbolo, aquilo era um tipo do que Cristo faria definitivamente. Mas Cristo entrou no mais sublime e perfeito tabernáculo,
Por isso, o capítulo 9, verso 24 diz: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Verso 28 do capítulo 9 ainda: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muito, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Capítulo 8, verso 1, ele diz assim: o mais importante do que estamos tratando aqui, eu acho fantástico a linguagem. O mais importante dessa pregação aqui, o mais importante do que estamos tratando aqui, dê um glória a Deus, dê glória a Deus, é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. O mais importante do que estamos tratando, o autor é muito claro, é muito rasgado. Ei, irmãos, teu problema não é esse que você pensa que é. O teu problema é acertar as contas com Deus. E eu quero dizer que o pagamento já foi feito, o cheque já foi passado, o sangue de Jesus, tudo mais vem em decorrência da justificação que Ele traz através do seu sangue para a tua vida. Nada é impossível. Quem te mantém de pé é Ele, quem te sustenta é Ele. Ele é aquele que deu a sua vida para que você tivesse vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Como escaparemos nós? Hebreus 2. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção, igreja. O louvor pode se aproximar. Por isso é preciso que prestemos maior atenção, irmãos. Alô? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos, está falando do Antigo Testamento, provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? 30 minutos de silêncio no céu. Eu quero encerrar, irmãos, mais uma vez encorajando os irmãos, capítulo 10 de Hebreus, verso 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isso é, do seu corpo. Aquele sacrifício de Jesus, pelo seu corpo, no mundo espiritual, abriu-se um caminho, e eu entro por ele, e você entra por ele. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.
aquele que prometeu é fiel. Verso 35 diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Não abram mão. Eu disse no início que essa carta foi escrita aos irmãos que estavam sendo perseguidos e estavam querendo voltar para o judaísmo. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, porque essa confiança, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. 39, toda a igreja. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Você pode ficar em pé. Nós vamos cantar, vamos exaltar o nome do Senhor através da sua obra. Eu quero que você pense em todos os benefícios que Cristo conquistou naquela cruz pela sua vida.